Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A casa vai cair de vez para Álvaro, Roberta, enfim, fique até o final desse vídeo que você vai ver todas as revelações envolvendo o Jerônimo com a Renata e é o fim da face da doença que a Josefina tem. O Gonçalo vai descobrir tintim por tintim sobre tudo isso. Enquanto isso, Álvaro está lendo sua sentença. Ele irá para a cadeia e terá sua licença de medicina cassada. Ele é um péssimo perdedor, pois começa a gritar com Karina, que é seu dever tirá-lo de lá. Renata chega à cena dramática, ela toca em Karina para apoiá-la. Matias também está lá para apoiar. Enquanto isso, lá no túmulo de Rafael, o Jerônimo diz: "Hoje eu sei que você não tirou a própria vida. Eu sei que hoje que alguém aceitou isso de forma covarde. Agora sei também que Renata não era a bonita. Agora também sei que nós dois irmãos, estávamos apaixonados por duas irmãs." O Jerônimo continua dizendo: "Mas que tipo de amor te cegou dessa maneira, hein, irmão? Que tipo de amor te cegou a ponto de você não conseguir ver a maldade de Roberta?" Daí ele começa a pensar sobre tudo o que aconteceu envolvendo tanto ele quanto a Renata e fica muito triste em pensar como as coisas acabaram então acontecendo. Depois de tudo esclarecido, Jerônimo e a Renata se encontram para conversar sobre tudo o que aconteceu. Renata novamente prova para o Jerônimo que não há motivos para ele continuar com essa vingança, porque nem a Renata nem a Roberta foi quem causou o que causou no Rafael. O Jerônimo começa a se perguntar: se não foi Roberta, se não foi o Augusto, quem foi que fez o que fez com meu irmão? Renata diz que não sabe, mas eles precisam investigar porque ele poderia ter tido algum inimigo, alguma coisa, e pede para que o Jerônimo comece a pensar na sua própria vida, a viver. O Augusto também comentou com ela que ele não tem culpa de nada e diz que talvez o Jerônimo esteja fazendo isso porque o Jerônimo sabe que Augusto está interessado nela e que talvez por causa disso ele colocou ela atrás das grades para poder se vingar. E então a Renata diz a Jerônimo lá perto da árvore que nem Roberta e nem muito menos o Augusto tiveram então algo a ver com o que aconteceu. Ela tem provas de que estava então com a Roberta naquela época e que nem o Augusto tirou também a vida do Rafael. Ele não tinha motivos. Ele já havia depositado o dinheiro e assinado o contrato, então sobre isso não há motivação. Jerônimo pergunta se não foi Roberta e não foi Augusto, então quem foi que matou seu irmão? Renata não sabe, mas como ele diz, a verdade virá à tona. Não se coloque contra o Augusto, ou acreditarei no que ele me disse. Jerônimo pergunta: o que ele te disse? Aí Renata já fala um pouco com cabisbaixa, sabe? Um pouco tímida, que você está o acusando porque quer se vingar dele porque ele está interessado em mim. Responda-me, Jerônimo. Ele está na prisão porque você está com ciúmes dele? Jerônimo responde: claro que não, mas estou convencido de que ele não é uma boa pessoa e que ele teria se livrado do Rafa se ele tivesse então tido oportunidades e ou ido contra os seus planos. Tenho certeza disso, Renata, mas isso não significa que eu não tenha ciúmes deles. Então a Renata pergunta: você está aceitando tudo isso? Bem, sim, fico com raiva só de pensar que você poderia notá-lo. Meu sangue ferve só de pensar que você poderia dar todo o seu amor a ele. Admito que fiquei tão magoado com a morte do Rafa que fiz você pagar por isso. E você não era a bonita era a Roberta. Se você tivesse me ouvido, Jerônimo, fala Renata. Mas eu não, e por isso que eu não consigo me perdoar. Eu escutei todo mundo, Renata, menos você. Perdi você, aquela que eu mais amo nesse mundo. Renata pergunta: você realmente me ama, Jerônimo? Jerônimo então responde: com todo o meu coração, com toda a minha alma. E agora não tenho mais nada. Perdi o Rafa, perdi você. Lembra quando eu te disse que poderíamos perder tudo, menos nós mesmos? E foi isso que eu me dediquei para te perder. Terei que aprender a viver sem você e me sinto como um homem no corredor da morte. Se eu fosse morrer agora, teria meu último desejo. Renata pergunta o que é e ele fala:
para o tempo congelar e poder te amar, como a última vez. Você acha que as coisas poderiam voltar a ser um dia como foi? Daí então eles se beijam. Depois fazem amor direto no galho de uma árvore, conduzidos de beijos até a árvore por ela. Aí do nada, a Renata muda totalmente o sentido. Parece arrependida de ceder um pouco a Jerônimo. Jerônimo implora para ela ficar com ele. Ela afirma que não é tão simples assim. Já liberaram demais as coisas e, enfim, ela não quer reviver certas coisas. Daí também conta que já libertaram a Roberta, mas além disso, minha família está passando por um momento difícil. Jerônimo diz que podemos sustentar sua família daqui, nós podemos resolver, mas nossa prioridade tem que ser resgatar o nosso relacionamento. O que acabamos de viver foi maravilhoso, não dá para negar. Não vou negar, fala Renata, mas na verdade nós nos machucamos muitos, perdemos a confiança um no outro e isso é algo difícil de recuperar. Mas não impossível, fala o Jerônimo. A única coisa que não tem remédio é a morte e estamos vivos. Vamos viver nosso amor, por favor, Renata. Ter você em meus braços aqui, ter feito amor com você trouxe minha alma de volta ao meu corpo. Prometo que daqui em diante serei diferente, será diferente entre nós. É pedir muito para tentar viver dia a dia, minuto a minuto. Renata pensa sobre isso. Daí então as coisas não começam a ficar da mesma forma, porém eles começam a sorrir. Essa é a árvore do amor, certo? Onde as pessoas colocam corações com seus nomes. Ele sorri. E eu gostaria de colocar um, para deixar então uma pegada de todo o nosso amor, que é mais forte do que a nossa vontade. Daí ela diz, não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu varia e gostaria de deixar um sinal de que nós nos amamos. Tudo bem, vou te dizer onde. Onde? Daí então ela leva ele esculpido em um coração com seus nomes. Você acha que está tudo bem aqui? Daí ela fica toda emocionada que começa a chorar e há beijos de novo entre eles dois. Na árvore, Jerônimo quer recuperar todo o tempo perdido. Por que não começamos nossa lua de mel agora mesmo? Nossa lua de mel? Pergunta Renata. Vim buscar outra coisa. Eu não vim para me reconciliar. E por que não deixamos nossos corações dilarem o que querem fazer e não o que devemos fazer? Nesse momento, eles declaram seu amor um pelo outro e se beijam. Ele a sequestra para levá-la a um lugar que ela vai gostar muito. Ela pergunta por que ela nunca consegue dizer não a nada que ele pergunta. Ele diz que não sabe, mas eles ir. Daí então eles começam uma nova etapa nesse relacionamento deles que torcem para que dessa vez deem tudo certo. Aí vamos direto para a grande revelação do momento. Gonçalo está no escritório médico de Josefina. A secretária diz que o médico saiu de férias por uma semana e que não voltou mais, até mudou de número. Gonçalo diz que está ansioso para falar com ele com urgência sobre o caso de sua esposa. Aí então a secretária diz que ele não retorna as ligações e que sumiu. Gonçalo diz que é muito estranho, pois sua esposa conseguiu conversar com ele recentemente. A secretária diz que o Dr. Valverde pode ajudá-lo caso ele queira tirar alguma dúvida, pois ele está acompanhando todos os casos do Dr. Zuinaga. O Gonçalo então aceita conversar com esse homem, pois ele precisa tirar algumas dúvidas. Ele já fica um pouco meio duvidoso no quesito, porque Josefina diz que conversou com seu médico, sendo que o médico sumiu. Lá no consultório, o outro médico, diz a Gonçalo que o Dr. Zuinaga não está de férias, coisa nenhuma, ele desapareceu. Parece que a sua ética profissional está em causa e o fato de ter desaparecido corrobora então com essa teoria de que ele esteja fraudando as coisas lá no hospital. Gonçalo pergunta se há algo estranho no caso de sua esposa Josefina. O doutor conta que está revisando cada registro ali para verificar as coisas, pois parece que ele estava fraudando até os requisitos dos médicos e dos pacientes também. O doutor e Gonçalo percebem que a ressonância magnética, a tomografia que o doutor tinha falado, não era da Josefina. Daí o médico mostrou a Gonçalo, dizendo que era de Josefina, uma outra paciente que tinha o mesmo nome e que o médico tratou há muitos anos atrás. Essa mulher morreu há anos. Gonçalo fica curioso e pergunta se sua esposa não está realmente doente, se ela não tem um tumor cerebral.
O doutor diz que porque você não traz sua esposa aqui para repetir os exames, assim descobriremos se ela mentiu para você ou se ele mentiu para os dois ou só para você. Ou o porquê, mas não temos que saber com tanta certeza. Gonçalo percebe então que a Josefina não está doente e logo confronta a mulher dizendo que sente pena dela, mas tudo acabou. Tudo isso vai acontecer, gente, nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. O Gonçalo vai descobrir toda a verdade e vai questionar a Josefina bem na lata, falando então que descobriu tudo. Gonçalo não aguenta guardar o segredo e já chega logo em casa. Josefina estranha por ele chegar cedo em casa e pergunta o que ele faz ali àquela hora em casa. Gonçalo vai bem direto à esposa e fala: "Você conversou quando com seu médico?" Josefina pergunta o porquê. Aí o Gonçalo fala: "Não me pergunte, apenas me responda." Josefina diz que conversou com um homem recentemente, mas o que aconteceu? Por que me pergunta isso? Gonçalo diz: "Você pôde se comunicar com ele? Eu posso falar com ele? Por favor, eu quero falar com seu médico agora. Ligue para ele agora mesmo, nesse precioso momento." Josefina já nota que tem algo de errado ali e fica curiosa sem entender o que é que está acontecendo. Gonçalo está destinado a acabar com tudo ali, pois uma coisa que ele não aceita é mentiras em sua vida. Josefina começa a tentar ligar e não consegue e pede desculpas a Gonçalo, pois não consegue ligar. Nesse momento, o Gonçalo fala: "Você não vai conseguir ligar para ele porque ele sumiu. Você é uma farsa. Toda sua doença é uma farsa. Você é uma mentirosa, Josefina." Aí Josefina fala: "Não fala comigo assim. Você sabe que eu estou doente. Eu não posso ficar passando nervoso nem coisa assim. O que é que está acontecendo, Gonçalo?" Aí o Gonçalo fala: "Josefina, eu estou em minhas mãos aqui a prova que comprova que você não está doente coisa nenhuma, que a tomografia que você me mostrou do suposto tumor que você disse ter não era seu, era de outra pessoa." Josefina faz cara de sonsa e fala: "Como? Como assim?" Aí o Gonçalo diz: "Não se faça de inocente. Você e esse doutor Talzuinaga, vocês armaram contra mim. Vocês não têm escrúpulos. Vocês dois se juntaram para poder comprovar uma doença que não existe. Você é uma falsa, você é uma mentirosa, você me enganou. Como você pôde ter feito isso comigo?" Josefina começa a gaguejar e a chorar e pede perdão a Gonçalo. Pede para que ele lhe perdoe e começa a chorar. Diz que sim, eu menti para você. Menti porque eu sabia que você ia mentir, porque eu sabia que você ia pedir o divórcio. Você estava mentindo para mim, você estava gostando de outra quando ainda era casado comigo. Você me traiu primeiro, fala a Josefina para o Gonçalo. E conta que ela estava desesperada porque ela sabia que o Gonçalo iria embora de casa. Gonçalo conta que iria embora de qualquer forma, porém uma mentira desse jeito, Josefina, isso não se faz. Isso é doente, eu não consigo acreditar nisso. E diz que chantagens poderia te fazer então me segurar ao seu lado, se fazendo de vítima. Você acha que essa era a única maneira que você achava que poderia me ter? Aí a Josefina disse que essa foi a ideia do doutor. Foi ele quem lhe propôs isso e que ela estava tão deprimida, desesperada. Gonçalo disse que a ele não importa que essas mentiras de quem foi a ideia nem de quanto te custou. Você mentiu e isso para mim não tem perdão. Você enganou, você mentiu, você simulou, você abusou da boa vontade de todos, se fazendo então de uma pessoa doente todo o tempo. A gente prestou cuidado a vocês, eu e nossas filhas. Você não tem escrúpulos, Josefina, você não tem coração. Como você pode inventar uma doença em estágio terminal dessa forma e contar para a gente que estava morrendo, nos preocupando, nos deixando mais doentes do que você? E no final, você não está doente, você ter mentido para a gente, ter comprado um médico. Isso não se faz, falou Gonçalo com muita raiva. Josefina então diz para o Gonçalo que ela o ama demais e que sem ele ela vai morrer. Aí Gonçalo fala para ela que ela vai morrer, porque ele não vai continuar ao lado de uma pessoa como ela, muito mal, e diz que agora entende porque a Roberta é mal do jeito que é, porque ela tem aprendido com a Josefina, ela tem aprendido tudo isso com ela, e diz: "Como não me dei conta de tão mal você é."
Josefina pede para que Gonçalo tenha calma, que ela pode consertar as coisas e que agora ele está nervoso, mas ela é apaixonada por ele e tenta beijá-lo. Gonçalo pede para que a Josefina tire as mãos dele, que nunca mais toquem em seu corpo, e diz que a partir de agora eles já não são um casal, e exige a Josefina o divórcio e diz que não quer nada dela, nenhum tipo de mentiras, nem mesmo dividir a mesma casa ou a mesma cama, e diz que vai embora dali agora mesmo. Então o Gonçalo descobriu toda a face da doença da Josefina e a casa caiu de vez. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Se inscreve no nosso canal, clica no gostei e muito obrigada por sua audiência.